21 Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 276 Acerto de contas corretamente. Tradutor: Dragon Boat Translation. Editor: Dragon Boat Translation. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. A chuva parou e uma lua cheia apareceu das nuvens escuras. Vocês caras. Um bando de demônios. Você não tem medo de ser atacado pelas pessoas justas no futuro? Quando Qin Juan viu o objeto em forma de bola preta, ele ficou inicialmente atordoado por um momento. No entanto, depois que ele focou seus olhos e viu claramente, seu rosto instantaneamente ficou vermelho e ele rugiu com raiva. Ele tinha feito isso por precaução, mas quem diria que a pessoa que ele havia enviado para informar Fati havia sido derrubada? Ele estava claramente no pátio de Baxi, então ele não sentiu o ataque de Gordo. Poderia ser você? Qin Juan rapidamente entendeu que a única pessoa que poderia fazer isso era Baxi, que estava com Gordo naquela época. HMPH, e Qin Juan, você realmente conspirou com o demônio disfarçado de demônio do Senhor da cidade. Você nem sabe disso. Você é uma pessoa correta. Isso mesmo. Eu matei aquela pessoa. O rosto de Baxi estava cheio de desdém. Depois que ele descobriu a verdade sobre o assunto, ela não teve bons sentimentos em relação ao senhor da cidade, e Qin Juan e os outros. Baxi, não fale besteira. Como o senhor da cidade poderia estar disfarçado? Estas são todas as palavras floreadas do demônio, Lin Bai. Ele está enfeitiçando você. Você definitivamente não pode acreditar. Qin Juan franziu a testa. Agora que ele não tinha o Lorde da cidade como seu trunfo, ele havia perdido um pouco de sua confiança e queria incitar Baxi à revolta. Mas como Baxi poderia ser incitado tão facilmente? Sob tais circunstâncias, apenas um tolo seria incitado por Qin Juan. Não, até mesmo chamá-la de tolo seria insultar um tolo. As feras de estimação de Lin Bai e os subordinados de Shu Shan estavam prestes a decidir o vencedor. Se as bestas de estimação de Lin Bai fossem adicionadas à mistura mais tarde, provavelmente seria um desastre. Um brilho sinistro brilhou nos olhos de Qin Juan. Ele tirou 2 pacotes de remédios de suas mangas e, depois de injetar um traço de energia espiritual neles, jogou-os em Lin Bai, Gordo e Baxi. Assim que os pacotes de remédios estavam prestes a se aproximar dos 3, eles explodiram no ar e a poeira encheu o ar. As folhas que entraram em contato com a poeira murcharam em uma velocidade visível a olho nu, e até os grossos e resistentes troncos das árvores começaram a apodrecer. Não é bom, é veneno, saia do caminho. Baxi arrastou Gordo, que ainda não havia reagido, e rapidamente se esquivou para trás. Assim que suas figuras apareceram, a grama e as árvores em que eles estavam começaram a murchar, ficando pretas e, eventualmente, apodrecendo. Lin Bai não pôde deixar de recuar para evitar ser contaminado pelo veneno. Pela velocidade com que a grama e as árvores murchavam, podia-se ver o quão tóxico era o veneno. Lin Bai não pretendia correr o risco. Qin Juan olhou para a lua cheia no céu e suspirou em seu coração. Felizmente, a chuva havia parado. Caso contrário, meu veneno não teria nenhum efeito. Os seus estavam me ajudando muito. Imediatamente depois, Qin Juan jogou fora mais 2 pacotes de remédios. Ele se virou e saiu correndo da floresta, desaparecendo na floresta. Seu abdômen estava machucado agora, e havia a possibilidade de um segundo ferimento a qualquer momento. Além do Gordo extra e do Baxi, se ele continuasse lutando, com certeza cairia nas mãos de Lin Bai. De qualquer forma, um de seus objetivos já havia sido alcançado, que era a morte de Fo Li. Lin Bai, vá atrás dele, vamos ficar aqui. Vendo isso, Baxi rapidamente chamou Lin Bai para persegui-lo, e então mergulhou nas dezenas de pessoas que estavam lutando com as bestas espirituais. Fati seguiu de perto. Se Qin Juan escapar, todos morreremos. Não se sabia quando o homem magro voltou ao campo de batalha. Olhando para sua expressão, o golpe de palma de Qin Juan agora não causou uma lesão muito séria. Pequeno pretinho e pequeno verde,
Vocês dois me sigam. Limbai disse enquanto corria para a floresta, perseguindo Qin Juan. De acordo com seu plano original, depois que o homem magro feriu Qin Juan, ele teria que amarrá-lo, esperando que Baxi e o gordo viessem e subjugassem Qin Juan. Mas um plano ainda era um plano. Os subordinados de Qin Juan e Xuxan, bem como o método de fuga descarado de Qin Juan, estavam todos fora do plano de Limbai. Mas Limbai riu friamente, liberando um vermigo de sua palma. O homem magro sempre teve o hábito de usar este remédio em sua adaga, e esse vermigo foi naturalmente retirado do homem magro. Também foi um movimento que Limbai planejou para o pior. Ele não esperava que fosse útil. No entanto, Qin Juan havia usado esse vermigo para rastreá-lo antes, e ele também foi gravemente ferido pela adaga do homem magro. Qin Juan definitivamente sentiria isso, então ele tinha que se apressar. Enquanto Limbai pensava nisso, uma rajada de ventos soprou sob seus pés. Ele perseguiu com todas as suas forças. Quando ele veio, ele já havia circulado toda a floresta, portanto, estava muito familiarizado com o ambiente ao redor. Ele foi capaz de alcançá-lo facilmente. Essa também foi a razão pela qual, quando o homem magro e os outros chegaram, aquele vermigo circulou pela periferia da floresta. Depois de perseguir por muito tempo, eles chegaram gradualmente à periferia da floresta. Vamos por aqui. Limbai deu uma ordem para Little Black e Little Red, correndo em direção a uma resposta completamente diferente do vermigo. E Qin Juan respirava pesadamente, olhando para trás de vez em quando. Ele já estava na periferia da floresta, havia uma rua não muito longe dele. Assim que chegasse à rua, seria o mundo deles. Seria fácil encontrar pessoas. Qin Juan estava exausto, mas não se atreveu a parar. Em vez disso, ele tomou mais algumas doses de remédio para aumentar seu cultivo. Limbai, quando eu voltar e me recuperar, será sua morte. Da próxima vez, não cairei em sua armadilha tão facilmente. Quanto às pessoas que são seus bons amigos, cuidarei bem delas. A velocidade de Qin Juan dobrou repentinamente, sua figura deixou imagens posteriores no local. Ele correu instantaneamente de 70 a 80 metros de distância. Qin Juan pareceu ver um traço de vermelho no canto de seus olhos. Estava muito longe dele. Se não fosse porque esse vermelho era muito ofuscante no escuro, ele realmente o teria esquecido. Qin Juan rapidamente ajustou outro conjunto de remédios. Enquanto corria, ele enxugou a ferida. Depois de um tempo, o minúsculo ponto vermelho à distância perdeu sua direção e, depois de um tempo, desapareceu sem deixar vestígios. Como pude esquecer isso? Felizmente descobri cedo. Pensando que Limbai não poderia mais usar vermigo para rastreá-lo, os nervos tensos de Qin Juan relaxaram. Olhando para a frente, ele já podia ver prédios e luzes. Enquanto ele chegasse lá, Limbai não seria capaz de fazer nada com ele. Bom, assim como Qin Juan estava voando no chão plano, seus pés bateram em uma rocha, seu corpo perdeu o equilíbrio e quase caiu. Ele se virou e pousou firmemente no chão. Que má sorte! Qin Juan enxugou seu suor frio e olhou para a pedra, mas antes que pudesse vê-la claramente, a rocha começou a se contorcer e se chocou contra ele agressivamente. Qin Juan, você ainda quer escapar? Limbai zombou quando apareceu das sombras. Uma luz fraca brilhou em seu rosto. Ele era como um demônio na noite, e Qin Juan ficou chocado. Como isso é possível? Como você pode estar aqui? Os olhos de Qin Juan estavam bem abertos. Ele não podia acreditar, mas depois de pensar sobre isso, ele entendeu. Você realmente usou vermigo para me confundir. Limbai não disse nada. Precisamos acertar as contas agora. Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 277. A morte de Qin Juan. O horizonte ao longe estava impregnado de um brilho vermelho e a floresta voltou ao silêncio. O gordo e o magro eram ágeis e implacáveis enquanto limpavam todos os cadáveres da floresta. Todos eles carregavam um remédio especial. Enquanto um pouco desse remédio fosse borrifado no cadáver,
Ele corroeria a carne e o cabelo a uma velocidade assustadora. Depois de alguns minutos, o cadáver ficaria apenas com uma pilha de ossos. Ele. Não sei porquê, mas esse Xuxa originalmente queria nos suprimir, 2 irmãos, mas, infelizmente, ele escolheu o lado errado. Na caverna, Gord olhou para Xuxa deitada em uma poça de sangue. Seu corpo há muito ficou rígido e pálido, e um sorriso cruel apareceu em seu rosto. Escolher o lado errado, escolher o lado certo. Só no final saberemos disso. Ainda não estamos completamente seguros. O homem magro murmurou para si mesmo. Ele pegou uma poção especial e pingou no corpo de Xuxa. Quando a fumaça branca subiu, apenas um esqueleto permaneceu. Este é o último cadáver. O gordo descartou o cadáver de forma limpa e usou a mão para limpar a poeira. Eu também cuidei disso. Baixe enxugou o suor da testa. A dupla gorda e magra estava encarregada de se livrar do cadáver enquanto Baixe se encarregava de se livrar da cena. Eles não esperavam que ninguém jamais descobrisse a localização do crime. Eles só queriam atrasar a investigação do City Lodge e dos outros. Com base no plano de Lin Bai, os 3 ainda não puderam ser expostos. Woshi, woshi, woshi. Os sons de vai-e-vens vinham da floresta à distância. Os 3 não puderam deixar de aumentar a vigilância enquanto olhavam atentamente na direção do som. Neste momento, a maioria deles havia esgotado sua resistência depois de lutar com dezenas de pessoas. Se o City Lodge e os outros viessem neste momento, eles provavelmente estariam em apuros. Os 3 soltaram um longo suspiro de alívio quando viram que a figura que piscava na floresta era Lin Bai. Ei! Afinal, ele Qin Jian não fugiu. Os olhos do homem magro se iluminaram quando ele olhou para Qin Jian, que estava sendo arrastado por Lin Bai como um cachorro morto. E Qin Jian viu o homem magro de longe e seus olhos revelaram uma luz feroz. No entanto, apenas seus olhos poderiam revelar uma luz feroz. Ei, Qin Jian, não importa o quão feroz você me encare, é inútil. Se você tem habilidade, por que não usar seus olhos para me matar? O homem magro deu um tapinha na cabeça de Qin Jian e disse com extrema zombaria. Depois de se juntar ao navio pirata de Lin Bai, enganando e apunhalando Qin Jian pelas costas, o homem magro finalmente pensou nas coisas. Ele poderia ficar no navio pirata com uma cara amarga, mas também poderia ficar no navio com um sorriso. Então ele naturalmente teve que escolher uma maneira de se sentir melhor. HMPH. Vocês conspiram com o demônio e acham que terão um bom final? Ingênuo, ridículo. Mesmo que Qin Jian tenha sido capturado, ele ainda era rebelde e indisciplinado em seus ossos. Ele olhou para as poucas pessoas presentes. Lin Bai, deixe-me ir agora. Tudo pode ser discutido, mas se você não me deixar ir. Antes que Qin Jian pudesse terminar sua frase, houve um som nítido de tapa. Ele caiu para trás e metade de seu rosto estava inchado além do reconhecimento. Como você ousa falar com nosso mestre Lin Bai? O gordo ficou indignado, mas olhando para o rosto dele, dava para ver que ele estava se divertindo. Se o Lin Bai não o tivesse parado, o gordo teria batido nele uma segunda vez e uma terceira vez até que a mãe de Qin Jian não pudesse reconhecê-lo. O ódio que Qin Jian tinha pela dupla gorda e magra perdia apenas para Lin Bai e Jiu Li. Se seu olhar pudesse matar, ele definitivamente faria os 2 morrerem 10.000 vezes. No entanto, mesmo que ele tivesse ódio em seu coração, ele não tinha onde liberar isto. Lin Bai, o que você planeja fazer? Bai Shi foi para o lado de Lin Bai e perguntou. Seu significado era perguntar como lidar com Qin Jian. E Qin Jian não era uma figura pequena na capital. Ele tinha poder e poder. Agora que ele havia caído nas mãos deles, se ele fosse solto, ele definitivamente estaria procurando problemas. No entanto, se ele fosse morto, isso deixou Bai Shi preocupado. Ainda tenho uma dívida a saldar com ele. Tenho muitas perguntas para fazer a ele. Quando Lin Bai disse isso, uma pitada de frieza brilhou em seus olhos. Bai Shi assentiu e não disse mais nada. Ela saiu da caverna, deixando Lin Bai a chance de interrogar Qin Jian sozinho.
A dupla gorda e magra agora observava a expressão de Lin Bai com muito tato. Saiu com Bai 11. E Qin Juan foi amarrado e seu cultivo foi selado. Ele só podia confiar na parede de pedra da caverna. E Qin Juan, deixe-me perguntar, o que exatamente aconteceu entre você e o tolo Li? Quem é o cavaleiro de quem você estava falando? Lin Bai disse calmamente, suprimindo a raiva em seu peito. Ele tinha muitas coisas para sair da boca de Qin Juan. Antes disso, e Qin Juan não podia morrer. Lin Bai, você é muito curioso sobre essas coisas, não é? Você quer investigar as coisas com clareza. E Qin Juan riu, mas o sorriso era um pouco louco. No entanto, eu não posso te dizer essas coisas. Há hectares e hectares. Rachadura. De repente, uma voz nítida e fraca ecoou na caverna. Lin Bai franziu a testa e estava procurando a fonte do som, mas de repente ele percebeu e agarrou Qin Juan. É inútil. Lin Bai, você nunca saberá essas coisas. CL Qin Juan enlouqueceu. Enquanto falava, ele podia ver que a sua boca e dentes estavam cobertos com um líquido preto. Depois de dizer isso, o sangue escorria do canto dos olhos. Os olhos de Qin Juan estavam bem abertos e ele olhou para Lin Bai. Sua boca estava escancarada e ele ainda dizia essas coisas, mas sua garganta era como um trapo levado pelo vento. Era tão rouco que ele não conseguia falar. Caramba! Lin Bai nunca esperou que depois que Qin Juan descobrisse que não tinha esperança de escapar, ele cometeria suicídio usando uma droga escondida em algum lugar de sua boca. Não muito tempo depois, e Qin Juan caiu no chão fracamente. Sangue escorria de seus 7 orifícios, mas seus olhos ainda estavam olhando na direção de Lin Bai. Ele não fechou os olhos. O que está acontecendo? Bai Shi voltou para a caverna. Quando ela ouviu a reação anormal de Qin Juan, ele imediatamente correu. No entanto, quando ela viu Qin Juan morto no chão, ela ainda ficou chocada. Isso é muito implacável. Ele deve ter veneno escondido na boca para o caso de precisar. Fatih examinou o corpo de Qin Juan e rapidamente chegou a uma conclusão. Então nosso plano. O homem magro estalou a língua. Ele nunca esperou que Qin Juan fosse uma pessoa tão decisiva. Parece que deve haver algum segredo por trás disso. E Qin Juan deve ter algum motivo para não me contar. Agora que Tolu Li e Qin Juan estão mortos, e ainda mais impossível encontrar alguém que entenda as questões entre eles. Parece que vou ter que investigar sozinho. Um sentimento estranho surgiu no coração de Lin Bai, mas ele não sabia por quê. Mestre Lin Bai, o que devemos fazer com Qin Juan? Fatih se virou para olhar para Lin Bai e perguntou. Eu só preciso da cabeça dele. Eu vou deixar o resto para você pessoal. Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 278. Visite o senhor da cidade. O sol pairava alto no céu, a brisa da montanha soprou e as folhas farfalharam. Tolu Li, não esperava vê-lo tão cedo. Acho que você pode estar um pouco entediado. Lin Bai riu enquanto caminhava para o monte. Ele segurava uma sacola de pano na mão esquerda. O fundo da sacola de pano estava pingando de sangue escarlate, tingindo metade da sacola de vermelho. De vez em quando, algumas gotas de sangue caíam, e sua mão direita segurava uma garrafa de vinho. Não sei se combina com seu gosto. Lin Bai sentou-se de pernas cruzadas na frente do monte. Ele pegou a garrafa de vinho e a abriu. Imediatamente, uma fragrância assaltou suas narinas. Ele derramou o vinho na frente do monte e bebeu o resto de um só gole. A noite inteira de luta e fuga deixou Lin Bai extremamente cansado. Agora que o bom vinho havia entrado em sua garganta, seu corpo se sentia quente e confortável. Sua mente também ficou um pouco mais clara. Lin Bai sorriu para o pequeno monte de Foali novamente, mas esse sorriso era um pouco triste e amargo. Mas logo Lin Bai parou de sorrir. Eu trouxe outra coisa para você hoje. Você definitivamente vai gostar. Infelizmente, eu originalmente queria arrancar algo dele, mas não esperava que ele preferisse tomar veneno para cometer suicídio do que revelar os segredos para mim. Neste momento, a cena da determinação de Qin Juan antes de sua morte apareceu na mente de Lin Bai.
Ele olhou para Lin Bai com a morte em seus olhos, assim como sua morte sem qualquer hesitação. O que ele estava escondendo? Lin Bai realmente queria descobrir, mas agora ele não tinha tempo para se separar. Com a dor de cabeça do Lorde da cidade à sua frente, Lin Bai só conseguiu suprimir temporariamente seu forte desejo de explorar. Mas mesmo que Qin Juan não esteja lá, eu definitivamente descobrirei. Lin Bai colocou a sacola de pano no chão à sua frente e a desafivelou com cuidado. Imediatamente, um forte fedor assaltou suas narinas. Dentro estava a cabeça de Qin Juan. Mas mesmo que Qin Juan não esteja lá, eu não vou desistir. Com certeza vou investigar minuciosamente. Quero descobrir o que aconteceu entre vocês dois e o que estão escondendo. O tempo que ela passou com Foali não foi longo e também não foi curto. No entanto, durante esse longo período de tempo, Foali sempre pareceu bobo e louco. No entanto, no final, Foali ativou seu cultivo para ativar a formação de proteção da montanha e se salvou das mãos de Qin Juan. Essa cena foi algo que Lin Bai não conseguiu esquecer por muito tempo. Havia também aquela frase de Foali, irmão mais velho. Então, Lin Bai murmurou para si mesmo na frente do pequeno monte por um longo tempo. Depois disso, ele se sentou em silêncio. Depois de um tempo desconhecido, o vento da montanha ficou mais forte, pressionando a pequena árvore até que ela não pudesse endireitar as costas. Eu irei te ver na próxima vez. Enquanto Lin Bai falava, ele tirou do bolso o remédio que pegou do homem magro e pingou na cabeça de Qin Juan. Instantaneamente, uma fumaça branca subiu e foi levada pelo vento forte. Seu cabelo e pele derreteram a uma velocidade visível a olho nu. Logo, uma caveira branca foi deixada para trás. Deixe-o ficar aqui. Lin Bai enterrou o crânio no solo ao lado do pequeno monte. Depois de se certificar de que a profundidade do crânio não seria tomada pelas feras próximas, ele se levantou com alívio e desapareceu na floresta novamente. Ao pé da encosta, Bai Shi sentiu que alguém vinha por trás. Ela imediatamente se virou e disse: Homem magro e gordo já começaram a se mexer. Lin Bai assentiu. Então, como se tivesse cheirado algo, ele cheirou com toda a força. Em vez disso, Bai Shi riu. Os dois disseram que seus ferimentos eram muito claros e que tinham medo de levantar suspeitas, então se esfaquearam novamente. Eu realmente não sei se devo dizer que os dois são muito inteligentes e cautelosos ou tímidos e com medo de problemas. Quando Lin Bai ouviu isso, ele não pôde deixar de rir. O sentimento desolado agora passou por ele. É melhor ser mais cauteloso. Acho que a ideia do magrelo. O homem magro e gordo havia partido em busca do senhor da cidade. Eles não podiam expor que haviam sido incitados por Lin Bai. Eles tiveram que se disfarçar para escapar das mãos de Lin Bai para obter ajuda do Lorde da cidade. Se fosse antes, Lin Bai definitivamente teria deixado uma pessoa para trás e deixado a outra ir sozinha para encontrar o Lorde da cidade. No entanto, a situação havia mudado agora. Eles também participaram do plano para capturar e matar Qin Juan e Shu Shan. Mesmo que fossem como ervas daninhas na parede e caíssem em direção ao senhor da cidade, o resultado ainda seria o mesmo, a morte. Com o coração e o caráter do City Lord, ele nunca permitiria que alguém que o tivesse traído estivesse ao seu lado. Portanto, enquanto as cabeças dos magros e gordos ainda estivessem normais e não fossem quebradas pela porta ou chutadas pelo burro, eles definitivamente não buscariam refúgio com o senhor da cidade neste momento. Vendo que você está cansado, vamos descansar primeiro. Discutiremos isso depois que eles voltarem. A identidade de Bai Shi sempre foi monitorada pela dupla gorda e magra. Ela não conhecia todo o processo desse assunto e estava completamente no escuro. Portanto, ela não poderia deixar a cidade por muito tempo. Lin Bai assentiu e não recusou. Os dias de correr e matar o deixaram muito cansado. Era hora de ele ter um bom sono e se recuperar. Na cidade, a dupla gorda e magra rodou rápido, mas mesmo assim ainda chamou a atenção de muita gente. Grande irmão, você não acha que esta ferida é muito superficial? Por que você não me dá outra facada? O gordo franziu a testa e olhou para a mão direita. De repente,
Houve uma ferida que se estendia do botão esquerdo até o peito direito. Embora a ferida tenha sido enfaixada pelo pano para estancar o sangramento. Ei, você ainda está viciado? Será que você desbloqueou algum vício especial? Vai, cale a boca. Você está prestes a conhecer o senhor da cidade. O homem magro disse em desgosto. Havia uma ferida profunda em seu braço esquerdo. Além disso, havia uma ferida no peito e uma ferida nas costas. Ele se tornou um homem sangrento. Mas você, vendo o magrelo virar um sanguinário, o gordo quis refutar, mas o magrelo impediu. É necessário. Estou levando o Qingjuan para perseguir Lin Bai. É normal ter mais lesões. O homem magro começou a reclamar. De fato, após a discussão com Lin Bai, o homem magro havia deixado apenas uma ferida no abdômen e nas costas. No entanto, ele sentiu que não era o suficiente, então ele o esfaqueou no braço. Esta também foi a facada mais profunda. Quem é esse? Antes que o homem magro pudesse fazer mais preparativos, alguém os parou na frente dele. Essa pessoa usava armadura e segurava uma longa lança. Seu corpo inteiro estava emitindo uma aura feroz. Temos algo a discutir com o Lorde da cidade. Enquanto o homem magro falava, ele pegou uma ficha e mostrou para aquela pessoa. Então por favor, entre logo. O Lorde da cidade está procurando por você muito ansiosamente agora. Quando essa pessoa viu o símbolo, sua expressão mudou muito. Ele rapidamente trouxe os dois para dentro. Ele liderou o caminho na frente e entrou na parte mais profunda do pátio sem qualquer obstrução. Na verdade, as ações de Qingjuan e Xuxian na noite passada já haviam alarmado o senhor da cidade. No entanto, depois que o City Lord enviou pessoas para procurar, eles ainda não conseguiram encontrar nenhum vestígio deles. Até agora, o City Lord ainda não sabia o que eles haviam descoberto. Transmitir meu cultivo para as feras capítulo 279, meio verdadeiro meio falso. Diante de um salão extremamente luxuoso, os três entraram rapidamente. À esquerda e à direita do salão havia dois tigres feitos de ouro puro. Os dois tigres dourados enfrentaram a entrada do salão, mostrando suas presas e brandindo suas garras. Eles eram inspiradores sem ficarem com raiva. Antes, atrás dos dois tigres dourados havia antiguidades inestimáveis. As paredes e pilares de ambos os lados foram espalhados com pérolas luminosas para fornecer iluminação à noite. O Lorde da cidade estava ansioso no meio do corredor. Ao ver a dupla gorda e magra se aproximar, uma luz estranha apareceu em seu rosto, mas logo desapareceu. Onde vocês dois estavam ontem à noite? O City Lord avaliou a dupla gorda e magra e acenou com a mão enquanto falava, indicando para a pessoa que liderava o caminho sair. O City Lord olhou para a dupla gorda e magra. Uma de suas roupas parecia ter sido encharcada de sangue. Mesmo que suas roupas fossem ligeiramente pretas, ainda era possível ver o coágulo de sangue coagulado. De longe, havia um forte fedor. Ontem, descobrimos Lin Bai na residência de Baxi e queríamos derrubá-lo. No entanto, quem sabia que Lin Bai ainda estava são e salvo depois de King? Depois que o senhor escapou, ele pegou nós dois de surpresa. O gordo ficou até gravemente ferido. Quando o homem magro disse isso, ele parou por um momento. O gordo ao lado dele deu um pequeno passo à frente e endireitou a área ferida. Olhe para o senhor da cidade, ainda estou ferido. Você não pode não acreditar em mim, certo? O gordo murmurou em seu coração, reprimindo a vontade de dizer isso. Sim. O City Lord olhou para ele friamente, balançando a cabeça, sinalizando para o homem magro continuar. Depois disso, puxei o dispositivo de comunicação, deixando o gordo seguir Baxi de perto, enquanto permanecia na casa de Baxi para tratar de seus ferimentos. Em seguida, Xuxan chegou primeiro e o senhor e chegou depois. Usei o verme rastreador Gu para levar o senhor e uma floresta e encontrei Lin Bai. Vimos Lin Bai em uma caverna, ele parecia estar gravemente ferido. Quando estávamos a 30 metros dele, ele não nos notou. Assim, o homem magro parou no meio do caminho. Assim o quê? O Lorde da cidade ergueu uma sobrancelha.
Ele quase não conseguiu reprimir a vontade de esbofetear o homem magro até a morte. Continuar. O magrelo revirou os olhos e deu um tapa forte em si mesmo. Com um tom soluçante, ele disse: então, pensei que era hora de fazer uma contribuição. Eu assumi a liderança e corri para pegar a cabeça de Lin Bai para mostrar minha lealdade a você, senhor da cidade. Mas quem sabia que Lin Bai estava apenas fingindo? Depois que me aproximei, ele de repente se levantou e me feriu. Foi ele quem deixou todos esses ferimentos em mim. Enquanto o homem magro falava, ele se virou e mostrou ao senhor da cidade as feridas por todo o corpo. Lin Bai havia dito ao homem magro com antecedência que, se ele quisesse que os outros acreditassem em suas mentiras, ele teria que misturar a verdade com as mentiras. Somente essas mentiras poderiam resistir à suspeita dos outros. Absurdo. O City Lord ficou realmente irritado desta vez, fazendo com que o homem magro tremesse rapidamente e continuasse a falar. Depois disso, corri para longe e queria atacar Lin Bai com Mr. Mas quem sabia que Xuxan havia emboscado o senhor e o deixado gravemente ferido? Seus subordinados até mudaram de lado para Lin Bai. Então nós dois começamos a brigar. No final, eu vi que a situação não estava boa. Então saí correndo e quis pedir ajuda. Quando o homem magro terminou sua frase, ele parecia apático. Ele apenas ficou lá sem dizer uma palavra. Quando o gordo viu isso, ele também abaixou a cabeça, esperando a ira do senhor da cidade. Pá! O City Lord deu um tapa na cadeira de madeira ao lado dele. A cadeira de madeira se estilhaçou em pó e lascas de madeira voaram no ar. O City Lord caminhou na frente dos dois sem dizer uma palavra. Ele olhou para os dois friamente, fazendo-os tremer. Embora os dois tivessem coragem de executar o plano de Lin Bai, o principal motivo era se proteger. Neste momento, quando eles viram os olhos do Lorde da cidade que pareciam ser capazes de ver através de tudo, seria mentira dizer que eles não tiveram nenhuma oscilação em seu coração e desertaram para o Lorde da cidade agora. No entanto, eles sabiam que, se dissessem a verdade, morreriam agora mesmo. Se eles pudessem fazer o Lorde da cidade acreditar nisso, eles ainda estariam sãos e salvos. Depois de encará-los por um longo tempo, o City Lord retraiu seu olhar e perguntou friamente: você disse que Xuxan e seus homens se voltaram para Lin Bai? O homem magro assentiu. Gotas de suor pingavam de sua testa e as pernas do gordo tremiam. O City Lord perguntou novamente: por quê? Eu também quero saber por quê. Eu só estou inventando coisas. O homem magro entrou em pânico e disse apressadamente: talvez Lin Bai tenha dado benefícios suficientes a Xuxan, ou talvez Xuxan. Os olhos do City Lord brilharam e ele perguntou: talvez o quê? O homem magro cerrou os dentes e disse hesitante, antes de escapar: ouvi. O homem magro explicou brevemente a relação pouco clara entre Fo Li e Qin Juan, e o cavalheiro que eles mencionaram disse ao senhor da cidade: talvez Xuxan tenha sido tentado por Lin Bai e concordou em dar a Xuxan essas coisas depois que o assunto fosse resolvido. O Lorde da cidade franziu a testa. Era a primeira vez que ouvia falar desse assunto e não conseguia se decidir. Lin Bai foi quem lhe contou tudo o que o magrelo havia dito, porque na opinião de Lin Bai, o Lorde da cidade não acreditaria que Xuxan havia desertado, dada sua astúcia e amplitude de espírito. Ele tinha que dar uma razão mais razoável neste momento. O segredo entre Qin Juan e Fo Li era um. Em todo caso, mesmo ele, que estava meio envolvido, não poderia investigá-lo claramente. Agora que os dois envolvidos estavam mortos, Lin Bai não temia que o Lorde da cidade descobrisse alguma coisa. O Lorde da cidade ficou em silêncio por um longo tempo. Ele bateu palmas e um som nítido reverberou no corredor. Em pouco tempo, dois homens corpulentos com passos fortes se aproximaram. Senhor da cidade. Os dois se curvaram ao Lorde da cidade e esperaram que o Lorde desse a ordem. Reúna seus homens e siga-me. Enquanto o Lorde da cidade falava, ele deixava o homem magro e o homem gordo mostrarem o caminho. Ele pegou 2 frascos de remédios do nada e os jogou para os 2 homens. Obrigado, senhor da cidade.
O senhor da cidade é realmente magnânimo. O homem magro estava prestes a bajular o lorde da cidade, mas foi instado pelo lorde da cidade a se apressar e liderar o caminho. O homem magro só conseguiu enxugar o remédio na ferida. No entanto, depois que o remédio foi enxugado na ferida, ele rapidamente notou a diferença no remédio. No momento em que foi aplicado, a ferida começou a cicatrizar rapidamente. Não demoraria muito para a ferida cicatrizar. Senhor da cidade, por aqui. O homem magro e o homem gordo foram na frente e gradualmente saíram do bairro da cidade. O lorde da cidade e seus subordinados seguiram logo atrás. O grupo de pessoas acelerou e chegou rapidamente à floresta da noite anterior. Que cheiro forte de sangue! Alguém atrás do lorde da cidade franziu a testa. Mesmo que gordos e magros tenham se livrado dos cadáveres anteriormente, isso só fez os cadáveres desaparecerem. O cheiro de sangue ainda era difícil de sair. Provavelmente levaria de 10 dias a meio mês para que desaparecesse. Fica no interior dessa floresta. Vamos por aqui. Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 280. Grande ator na caverna. O homem magro abaixou a cabeça e ficou na entrada da caverna, sem ousar fazer barulho. Ele podia sentir vagamente uma aura de gelar os ossos subindo lentamente na caverna, fazendo as pessoas sentirem como se houvesse uma lâmina em suas costas. Por outro lado, a expressão do gordo era tão complicada quanto a do magro. A única diferença era que as gotas de suor em sua testa pingavam no chão como água. O City Lord ficou nas profundezas da caverna de costas para o homem magro e gordo. Mesmo que ninguém pudesse ver sua expressão atual, todos podiam adivinhar o quão ruim seria sua expressão. City Lord, não encontramos nenhum vestígio de ninguém. Uma pessoa estremeceu e relatou respeitosamente a investigação. E seu Lorde da cidade não disse uma palavra. Essa pessoa ainda estava ajoelhada sobre um joelho e não ousava se levantar. A atmosfera na caverna congelou. Ainda era verão, mas a temperatura aqui era como se fosse inverno. A cada respiração, podia-se sentir o ar frio perfurando os seus pulmões, sufocando-os. Senhor da cidade. Encontramos cadáveres aqui, espalhados e enterrados na floresta. Nesse momento, outra pessoa quebrou a atmosfera sufocante da caverna e relatou os resultados de sua investigação na floresta. Traga-me lá. Esta foi a primeira vez que o senhor da cidade falou. Ele imediatamente se virou e chegou a um lugar a 300 metros do lado leste da caverna com aquela pessoa. Ao lado de uma enorme rocha, havia buracos por toda parte. Naquelas covas havia numerosos cadáveres e densos ossos brancos. Fora isso, não havia mais nada. Por alguma razão, o homem magro não pôde deixar de dar um suspiro de alívio. Não podemos dizer a verdadeira identidade desses cadáveres. Não podemos ter certeza se eles são homens do Senhor ou homens de Xuxã. A pessoa que veio relatar a notícia acrescentou. Desta vez, sua expressão estava um pouco nervosa. Se eles não pudessem confirmar a verdadeira identidade dos cadáveres, isso significava que eles não poderiam confirmar se as informações fornecidas pelo homem magro e pelo homem gordo eram verdadeiras ou falsas. Ele esteve ao lado do City Lord por um período de tempo, então ele naturalmente sabia quando o City Lord perderia a paciência, como a situação atual. No entanto, eles não poderiam ser culpados por isso. Limbai já havia ordenado ao homem magro e aos outros que derretessem os corpos para esconder a verdadeira identidade dos cadáveres. Eles naturalmente também limparam os outros itens que poderiam provar suas identidades. Eles também limparam tudo. Craque, craque, craque. Todos ouviram uma série de sons nítidos. O City Lord cerrou os punhos com força e soltou um som arrepiante. Continue procurando por mim. Deve haver algo deixado para trás em algum lugar. O rosto do senhor da cidade tornou-se sombrio. Só então, estava ligeiramente trêmulo. Podia-se ver que ele estava reprimindo suas emoções ao extremo. Sim. A pessoa que relatou a situação respondeu rapidamente. Então, ele se virou para seus subordinados atrás dele e disse: Subordinados, sejam rápidos. Esta é a chave para capturar o grande demônio Limbai. Devemos encontrar algo daqui. Além desta equipe,
Havia também outra equipe que procurava vestígios de Lin Bai. Infelizmente, eles temiam voltar de mãos vazias. Isso ainda significaria que eles teriam que enfrentar a fúria monstruosa do senhor da cidade. O homem magro ficou triste por eles por 3 segundos. Onde está Bashi? O Lorde da cidade perguntou friamente novamente. Acabei de enviar alguém para ligar para ela. Alguém respondeu. Sua voz tremia e ele não tinha nenhuma confiança. Lixo, inútil. Você sabe que este é o momento crucial para capturar o demônio, e você realmente não fez um bom trabalho e até deixou o demônio escapar. Qin Juan é o mesmo. Shushan também é lixo. Bom para nada. Coisas inúteis. O City Lord não aguentou mais e começou a explodir, cuspindo palavras desagradáveis. Ele nunca teria pensado que Lin Bai primeiro seguiria o caminho oposto e se esconderia na cidade e, depois disso, ele escapou da morte e atacou Qin Juan. Essa ação de se mover sob seus olhos sem nenhum medo fez o Lorde da cidade sentir que Lin Bai estava dando um tapa implacável em seu rosto. O City Lord cuspiu uma longa linha e se virou. Quando ele viu o homem magro e gordo novamente, ele disse ferozmente, e vocês dois? Você realmente teve motivos egoístas no momento crítico de capturar Lin Bai. Lixo. Na verdade, você não pediu reforços no primeiro momento. O homem magro e gordo estremeceu e se desculpou apressadamente, permitindo que o Lorde da cidade os repreendesse. Depois de um longo tempo, o City Lord finalmente soltou um longo suspiro de alívio e se acalmou. Senhor da cidade, Baishi está aqui. Uma pessoa abriu caminho na frente. Atrás dele, estava Baishi cujo rosto estava perdido enquanto ela olhava em volta atordoada. Quando ela viu aqueles ossos brancos e densos, ela ficou chocada. Quando o gordo e o magro viram que Baishi era uma atriz natural, eles aplaudiram de coração. Se os dois fossem 1/10 de Baishi, eles não seriam suspeitos pelo Lorde da cidade até agora. City Lord, posso saber onde é isso? Os olhos de Baishi se arregalaram e, antes que o Lorde da cidade pudesse falar, ela foi a primeira a perguntar. O Lorde da cidade avaliou Baishi da cabeça aos pés. As roupas brancas de Baishi estavam arrumadas e limpas e, no final, seu olhar parou nos olhos de Baishi. Baishi não sabia por que ela se sentia como se ele tivesse sido aberto por uma faca e visto claramente por outros. No entanto, ela ainda parecia extremamente chocada. Se ela se revelasse agora, as consequências seriam óbvias. Venha, vocês dois falam. O City Lord usou seus olhos para sinalizar para o gordo e o magro. Sim. O homem magro caminhou rapidamente para o lado. É assim, ontem à noite. Depois disso, o homem magro contou a Baishi o que havia dito ao Lorde da cidade. A expressão de Baishi mudou de choque para espanto e depois para perplexidade. Você disse que Shushan desertou para Lin Bai e que o senhor ele desapareceu? Baishi empalideceu de medo, como se não pudesse acreditar no que tinha ouvido. Os lábios do homem magro se curvaram. Ela era muito boa em atuar, é tipo isso. O Lorde da cidade assentiu. Eu me pergunto por que Lin Bai foi à sua casa ontem à noite. Você tem alguma ideia? Se ele teve algum contato com você, diga-me agora e pouparei sua vida. A voz do Lorde da cidade era muito calma, mas havia uma pressão invisível que fez Baishi e os outros dois sentirem como se houvesse uma montanha em suas testas. Senhor da cidade, como eu poderia encontrar o demônio? Se eu visse Lin Bai, eu o mataria primeiro. Ele era meu ex-amigo e caiu no caminho demoníaco. Como amigo, não notei essa mudança nele. Eu também estava errado. Como amigo de Lin Bai, eu deveria matá-lo e ajudá-lo a se livrar da dor de cair no caminho do demônio. O que Baishi disse foi tão apaixonado que Gordo quase pensou que Baishi havia desertado. O Lorde da cidade acenou com a mão, sinalizando para Baishi parar. Ele ainda se lembrava da última vez que conversou com Baishi sobre Lin Bai. Baishi ainda tinha um olhar incrédulo no rosto. Juntamente com o que ela disse hoje. Poderia ser. O Lorde da cidade franziu a testa. Parecia que eles não encontrariam nada nessa floresta. Então ele sinalizou para que todos parassem de trabalhar e fossem procurar Lin Bai.
deixando o homem magro, gordo e baixo para trás. O City Lord tocou seu queixo e colocou a outra mão atrás das costas. Ele disse lentamente: eu acredito que vocês não têm nada a ver com Lin Bai. Parece que Xuxan realmente ouviu os rumores do demônio. Se eu ver Xuxan no futuro, ele definitivamente se arrependerá. Não vamos mais falar sobre isso. Ainda tenho algo para lhe dizer. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solém irmãos.